Há histórias que chegam de mansinho, mas deixam uma marca que ninguém esquece. Histórias que parecem pequenas, quase inocentes, até revelarem o golpe que carregam escondido. Esta é uma delas, porque no fim das contas, o que destrói uma vida raramente é algo grandioso. Não é a pobreza, não é a falta de talento, não é a ausência de oportunidades. Muitas vezes, o que derruba alguém é um hábito silencioso, quase invisível. Adiar aquilo que poderia mudar tudo. Existe uma frase que aprisiona mais sonhos do que qualquer fracasso real. Uma frase que parece inofensiva, mas que se transforma em uma armadilha cruel. Eu faço amanhã em um vilarejo distante. Onde o tempo caminhava devagar, vivia um agricultor humilde. Ele acordava com o sol, trabalhava até que os braços pesassem como pedra, e no fim do dia voltava para casa apenas com o suficiente para continuar vivo, nada mais. Mas havia algo dentro dele que nunca se calava. Uma pergunta que o acompanhava como uma sombra. Por que a sorte visitava tantos? Menos ele. Num fim de tarde, enquanto caminhava pelo campo úmido, algo brilhante chamou sua atenção. Entre a terra escura, repousava uma pequena semente dourada, como se tivesse caído do próprio céu. Ele sentiu um arrepio. Era como tocar um mistério. Ansioso, correu até o ancião da aldeia. O velho segurou a semente com cuidado e seus olhos, antes tranquilos, ficaram sérios. Aquilo não era comum. Era uma semente rara, capaz de crescer em uma árvore que trazia fortuna, prosperidade e mudança. Uma oportunidade que, segundo o ancião, só aparecia uma vez na vida. Mas havia uma condição. Ela precisava ser plantada imediatamente. O agricultor voltou para casa com o coração pulsando rápido, como se carregasse o futuro nas mãos. Mas quando a noite caiu, o cansaço venceu. Ele suspirou e disse a frase que mudaria tudo. Amanhã eu planto. O amanhecer seguinte chegou carregado de nuvens pesadas. Antes que pudesse pensar na semente, uma chuva forte destelhou parte da sua casa. Ele precisou subir no telhado, consertar goteiras, arrumar tábuas, e no meio daquela correria, a semente ficou esquecida num canto qualquer. Assim que terminar, eu planto, ele murmurou. Mas o dia terminou, e nada foi feito. No outro dia, chegaram visitantes de um vilarejo vizinho, conversas longas, risadas, distrações, e novamente ele repetiu para si mesmo a promessa que tantas pessoas fazem sem perceber o perigo. Eu faço depois. E o depois virou dias. Os dias viraram semanas. A cada novo amanhecer, surgia um motivo diferente para adiar. Um cansaço, uma tarefa urgente, uma visita inesperada, um imprevisto qualquer. E sem perceber, aquela semente que poderia transformar sua vida estava sendo vencida não pela dificuldade, mas pela demora. Até que, em uma manhã comum como qualquer outra, ele acordou com um peso no peito. Algo o incomodava, uma sensação estranha, como se algo estivesse fugindo por entre seus dedos. Levantou-se rápido, correu até o canto onde havia deixado a semente, abriu a caixa de madeira e congelou. A semente dourada estava seca, sem brilho, sem vida. Dura como pedra. Aquilo que poderia mudar tudo, simplesmente havia morrido em suas mãos. O desespero tomou conta dele. Com lágrimas ardendo nos olhos, ele correu até o ancião e implorou. Por favor, me dê outra... Eu prometo que dessa vez eu planto. O velho respirou fundo, colocou a mão em seu ombro e respondeu com a voz carregada de tristeza. Filho, sementes de ouro só aparecem uma vez. Você não perdeu por falta de sorte. Você perdeu porque esperou demais. O agricultor voltou para casa, caminhando devagar, como quem carrega o peso de um mundo inteiro nas costas. O campo era o mesmo, as árvores eram as mesmas, o vento era o mesmo, mas tudo parecia diferente, pesado, cinzento. Ele percebeu que nada ao seu redor havia mudado. Quem tinha mudado era ele. Aquele pequeno objeto seco na palma de sua mão era mais do que uma semente morta. Era o retrato da própria vida que ele vinha vivendo, cheia de chances e cheia de adiamentos. Pela primeira vez, ele entendeu algo que nunca tinha enxergado. O maior inimigo dele nunca foi a pobreza, nunca foi a falta de talento, nunca foi o azar. O verdadeiro inimigo sempre tinha sido sua própria demora, a mania de esperar o momento certo,
A crença ingênua de que o amanhã estaria sempre ali, o hábito silencioso de empurrar para depois aquilo que poderia transformá-lo agora. Com o coração apertado, ele olhou para o horizonte e pensou em todas as coisas que deixou passar. As ideias que nunca iniciou, os sonhos que sempre adiou, as oportunidades que segurou nas mãos, apenas para desalós escorrerem como água. E, enquanto refletia, o ancião caminhou até o campo e, vendo a tristeza do agricultor, disse algo que ecoou por toda a aldeia. Quem ignora a estação perde até a melhor semente. O tempo é o solo onde os sonhos crescem ou morrem. A partir daquele dia, sempre que alguém reclamava das chances perdidas, o ancião apenas apontava para a casa do agricultor e murmurava. Ele segurou a fortuna nas mãos e, mesmo assim, não plantou. O tempo passou, mas aquela lição nunca deixou a aldeia. A história do agricultor se tornou um lembrete vivo de que sonhos não morrem por falta de oportunidade. Menos morrem pela falsa segurança de acreditar que sempre haverá um amanhã. Porque sementes de ouro não esperam, oportunidades não tocam a porta duas vezes, e a vida não avisa quando está oferecendo algo único. A verdade é simples e dura. O preço da espera sempre é maior do que o risco de tentar, e naquela noite silenciosa, sentado diante do campo vazio, o agricultor, enfim, entendeu? O que nunca havia percebido. Cada vez que escolheu descansar antes de agir, cada vez que disse mais tarde, cada vez que adiou o plantio, ele estava cavando o próprio fracasso, sem perceber. Mas essa história não serve para te pesar, ela serve para te despertar, porque assim como ele, todos nós recebemos sementes invisíveis ao longo do caminho. Uma ideia, um convite, uma chance de recomeçar, uma porta que se abriu por um instante. E quando essa semente aparecer para você, agarre com força. Plante no mesmo dia, dê o primeiro passo, mesmo com medo. Se dar certo, você vence. Se dar errado, você aprende. Mas se adiar, ela morre antes mesmo de nascer. Se essa mensagem tocou o seu coração, leve adiante. Compartilhe, inspire alguém, espalhe essa luz e continue firme na sua caminhada, porque ainda há muito pela frente.